E aí, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de filosofia, dar um pouquinho de andamento na disciplina. Antes disso, gostaria de dar um recado. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades logo de manhã, né? Principalmente oitavo A, o recado. Como vocês estudam de manhã, tá? É importante vocês organizarem os horários de vocês para o período em que vocês estudam. Por quê? Para que vocês consigam organizar o dia de vocês. Não é legal vocês bagunçarem o dia de vocês, porque daqui a pouco a gente volta e vai ser difícil para vocês retomarem a rotina, tá? Então mantenham a rotina, manhã, que é oitavo A, estuda de manhã, faz as atividades pela manhã, tá? Oitavo B pode fazer pela tarde, ok, mas faz à tarde, tá? Não deixa para a última hora, beleza? Por quê? Porque o nosso corpo precisa continuar funcionando como um reloginho, nosso corpo biológico, tá bom? Beleza? Nosso relógio biológico, desculpa, falei corpo biológico. Nosso relógio biológico. Então vamos lá. A gente vai tratar hoje, tá? Dando um pouco de encaminhamento aos assuntos, sobre o iluminismo. A gente vai ter uma parte da apostila, vai trazer dois autores um pouco do iluminismo, tá? Para falar da gente sobre liberdade de expressão, que é basicamente o que nós estamos tratando, certo? Então, o que é o iluminismo? O iluminismo é uma escola ou um período, né, do pensamento ocidental na Europa, que vai acontecer basicamente do século XVII ao século XVIII. Alguns autores vão puxar até o século XVI, mas vai depender da leitura histórica, tá? Que eles vão pensar? Tá? Eles vão superar aí um momento que é o momento da Idade Média. O que é a Idade Média? A Idade Média é aquele período onde a igreja, né, dominava a política e também a ciência na Europa, né, que durou vários séculos. Então foi mais ou menos até o começo do século XVI, né, ali na Europa inteira. A igreja meio que dominava, ela controlava a ciência, controlava a política. Então havia uma espécie de limite para tudo que se podia fazer do ponto de vista científico, do ponto de vista do pensamento, tá? A partir do século XVI, mais ou menos, a coisa começa a mudar, né? E aí, ou seja, 1500 e pouco, a coisa começa a mudar, a igreja entra em crise, as sociedades começam a mudar, né? Os reinos começam a mudar também, e aí a gente vai ter uma maior liberdade de pensamento. Antes disso, antes do iluminismo, a gente vai ter outros movimentos, tá? Que vão pautar a liberdade e o fazer científico, o fazer filosófico mais livre, né? E que vão colocar o homem no centro do universo, né? A humanidade no centro do pensamento, né? E aí, a partir do século XVII, a gente vai ter o iluminismo, que vai estar dando encaminhamento, continuidade a esse processo, tá? E aí a gente vai ter a crença, né? Superação das crenças anteriores, ou seja, na religiosidade, em tudo que tinha, todos os critérios para explicar os problemas que até então existiam. E aí a gente vai ter a crença no racionalismo, né? A ideia de que a razão é que era o instrumento capaz de nos ajudar a superar os nossos problemas, tanto individuais quanto coletivos, tá? E ao mesmo tempo haveria um progresso, né? Um progresso individual e social, justamente através de um desenvolvimento, por conta, né, de um desenvolvimento racional que era possível, tá? Vocês compreenderam? Bom, significa que somos racionais, sujeitos racionais, né? E que ao longo da história essa racionalidade foi sendo desenvolvida e que a partir desse desenvolvimento, tá? Isso ia causando uma espécie de progresso contínuo, tanto individual
quanto social. Como assim individual? Significa que moralmente eu vou me tornando uma pessoa melhor. E socialmente a sociedade vai se tornando uma pessoa melhor, certo? Segundo esses autores, é basicamente isso que vai acontecendo na história. Por quê? Porque eles estavam vivendo um período que eles julgavam ser melhor que o passado, né? Melhor que a Idade Média, etc. Como se tivesse acontecido uma evolução aí do pensamento social. Entre esses iluministas a gente vai ter o Jean-Jacques Rousseau, que é um francês, tá? A gente vai ter iluministas ali na Europa em alguns países, mas na França a gente vai ter um movimento iluminista importante. Esse aqui é um deles, esse aqui é outro, que é o Voltaire. Esse é um gif, provavelmente, de um filme que fizeram, e ali um personagem. E os dois foram muito importantes, tá? Porque eles foram, basicamente, os pensadores, fundadores, tá? Fundadores não, influenciadores de um dos acontecimentos mais importantes da história, que foi da Revolução Francesa. Então, na França a gente vai ter a Revolução Francesa, que vai ter o lema igualdade, fraternidade e liberdade, tá? Que é baseado basicamente na ideia de que todo ser humano nasce igual, né? E de que existe e que a partir dessa noção de igualdade nós devemos fazer leis, né, que garantam essa liberdade e essa noção de igualdade, tá? E esses dois autores foram fundamentais para que houvesse a evolução, né, caísse o império, a monarquia e se instaurasse a República Francesa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas qualquer coisa pesquisem na internet, a Revolução Francesa, vocês vão ter alguns detalhes, tá? Mas essa ideia da igualdade, liberdade e fraternidade é bastante importante para vocês entenderem o fundo das ideias que eu vou trazer aqui agora. Bom, o Voltaire, ali a gente vai ter o Rousseau, vai dizer: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. E aqui o Voltaire que vai dizer: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Bom, Rousseau, segundo Rousseau, o homem nasce bom, tá? E a sociedade o corrompe. Por que a sociedade o corrompe? Porque a sociedade inventou algumas regras, né? Inventou algumas situações que faz com que o homem se torne prisioneiro. Como assim? Por exemplo, o direito à propriedade. Para o Rousseau, seria melhor, por exemplo, se o homem pudesse caminhar mais livre, né? Por exemplo, não tivesse isso, né? De você precisar pedir autorização para fazer tudo, se você pudesse caminhar pelo mundo de maneira mais livre, né? Não tivesse tantas cercas, né? E aí ele vai dizer que, por isso, né, a gente nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros, porque as regras sociais, elas são, de certo sentido, ferros ou algemas, tá? Elas vão nos prendendo, as regras vão nos prendendo, vão nos tirando essa liberdade, né? Vocês acham que realmente isso acontece? As regras, elas nos prendem? As regras nos obrigam nos tira a liberdade? Essa é uma ideia para se pensar. E o Voltaire vai pensar: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. É possível, né, a gente defender até a morte o direito daquele que discorda da gente, o direito daquele que está dizendo, né? Então, eu não concordo com o que você está falando, mas eu vou defender o que ele está dizendo, vou defender o que você está dizendo. Ou seja, não vou deixar que ninguém peça que você pense dessa maneira ou diga, né, isso. Parece uma ideia bacana, né? Uma ideia bonita, mas veja bem, e se a pessoa estiver defendendo alguma ideia que é extremamente absurda? E se a pessoa estiver defendendo o direito de roubar, por exemplo, né? Ou o direito de fazer mal a alguém? Ela tem essa liberdade? Né? Esse é um problema. Quer dizer, posso não concordar com o que ela fala, mas vou defender até a morte o direito dela de dizer isso, de dizer que pode fazer mal aos outros? São problemas das duas afirmações, tá? Da primeira, as regras realmente nos tiram a liberdade? Da segunda, todo mundo tem direito de dizer o que pensa, assim, nesse limite, quer dizer, sem nenhum limite? A liberdade
a liberdade de expressão, né, ela é plena nesse sentido, segundo Voltaire? São questões para a gente pensar, tá? E aí na próxima aula a gente continua com essas questões. Vão pensando aí e nas atividades que eu vou mandar, vocês vão ter oportunidade de aprofundar um pouco mais essas questões. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.